Olá, vamos entender sobre a origem da sociedade limitada. Segundo o doutrinador Fábio Ulloa Coelho, a origem foi na Alemanha, no ano de 1892, como uma organização de sociedade própria e não mais de sociedade anônima, E essa criação ela teve a iniciativa legislativa, por conta que a sociedade limitada ela atendia os interesses dos pequenos e médios empresários, porque ela diminuía, os riscos das atividades empresariais, e também diminuía, era menos burocrática, que é os tipos de sociedade de capital. Uma curiosidade sobre a sociedade limitada é que ela chegou no Brasil no ano de 1919 e ela tinha como sociedade por cota, Essa modalidade ela ampliava a liberdade dos sócios, E também ela era prevista pelo decreto 3.708 de 1919, E as questões não disciplinadas, pelo decreto e pelo contrato social eram regidas pela Lei SA, 6.404 de 77, E também pelo o Código Comercial, E isso provocou vários questionamentos acerca dessas escolhas, Já no ano de 2002, com o projeto do deputado Joaquim Luiz Osório, eliminou todos esses questionamentos, E com o Código Civil de 2002, a sociedade por cota passou a ser chamada apenas de sociedade limitada. Bom, agora eu vou definir o que é uma sociedade limitada, ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. É aquela que é composta por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente e de forma limitada ao valor de suas cotas pela integralização do capital social, ou seja, a responsabilidade de cada sócio é limitada à quantidade de cotas que ele possui. E o que seriam essas cotas? As cotas são as parcelas de contribuição de cada sócio ao que se refere ao capital social. E para abrir uma empresa LTDA é necessário contratar um contador, primeiramente, pois esse profissional ele vai auxiliar todo o processo burocrático que é abrir uma empresa. Logo em seguida, é necessário identificar a principal atividade dentro da empresa. Feito isso, logo após consultar o seu código na classificação nacional de atividades econômicas, após realizar todos os passos anteriores, está na hora de elaborar o contrato social da empresa, onde irá constar as regras da companhia e quanto cada sócio irá aplicar no negócio. Por fim, basta realizar o registro na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Nesse registro, é necessário constar os documentos pessoais dos sócios, a cópia do IPTU e o contrato social da empresa. Detalhes da abertura. Eu irei ressaltar aqui alguns tópicos que são de extrema importância na hora da sua abertura da sua empresa, Primeiramente, você terá que contratar um contador, definir uma senha, definir as configurações da empresa, fazer uma análise prévia da localidade, de onde você vai abrir a sua empresa, conhecer ali a região, o seu público-alvo, elaborar um contrato social, o registro na junta comercial ou cartório e conseguir alvarás de licenciamento, para que a sua empresa possa dar início às atividades. O contador de confiança ele irá avaliar quais são as melhores opções para a sua empresa, como escolher o regime tributário mais adequado. Seu contador será um grande auxílio na hora de definir o tipo da sua empresa. Eu citei o contrato social, nos detalhes da abertura, que é um dos tópicos essenciais quando você for fazer a abertura da sua empresa, que você tem que emitir um contrato social. Eu falei que queria mencionar aqui mais na frente, o artigo 997, que fala: a sociedade constitui-se mediante
um contrato social, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará alguns tópicos aqui que eu vou falar agora, que no caso é nome, nacionalidade, seu estado civil, profissão, a sua residência, denominação, objeto, ser de prazo da sociedade e outros mais. Capital social é o patrimônio inicial da sociedade conforme estabelecido no ato constitutivo. Diz-se inicial porque, com o passar do tempo, a sociedade pode ter seu patrimônio aumentado ou diminuído na prática, que seria o patrimônio real, sem necessariamente o seu capital ter sido aumentado ou diminuído por alteração do contrato social. Sendo assim, depois de um tempo, o valor do capital social não coincidirá necessariamente com o valor patrimonial da empresa. De qualquer forma, a responsabilidade dos sócios está relacionada com o valor da capital social, na proporção de suas contas, sendo que, se não tiver ocorrido a integração total do capital. Aqui nas observações, o capital social é dividido em contas. Contas que significa a parte ou a porção de determinado objeto, no caso do capital social. Capital subscrito é aquele prometido pelo sócio para a formação da sociedade. Contas subscrita é a parte que cada um dos sócios promete. Por sua vez, capital integralizado significa aquele que já foi entregue pelos sócios. No entanto, é o contrato social que vai dispor o momento da integralização do capital. O capital subscrito pode ser integralizado à vista ou a prazo, inclusive podendo ser de forma parcelada. O valor do capital social pode ser alterado, diminuído ou aumentado. Tanto no aumento como na diminuição, deve-se alterar o contrato social e levá-lo ao registro para averbação a fim de dar publicidade ao ato. A nomeação do administrador de uma sociedade limitada é feita no contrato social. Ela deve ocorrer mediante ao termo de posse no livro de atos da administração, que deve ter a sua qualificação a ser averbada no registro competente. Com relação ao término da administração, ela pode ocorrer pela destituição a qualquer tempo, pelo fim do prazo, se não houver recondução, ou pela renúncia. Em qualquer uma das alternativas deve ser averbada. O administrador da sociedade tem que agir com diligência nos negócios e lealdade perante a sociedade e aos sócios. Se não agir de maneira esperada, ou seja, se ele não estiver cumprindo com seus deveres, ou até mesmo se estiver prejudicando a sociedade de alguma forma, ele vai ser responsabilizado por todos os danos provenientes de suas ações, já que a sociedade se manifestará através de sua pessoa. Vale lembrar que o capital social subscrito é aquele que os sócios comprometeram-se no momento da constituição da sociedade, para poder ocorrer a formação do capital social. Isso não quer dizer, pois, que efetivamente eles dispuseram da quantia subscrita, mas que apenas manifestaram a sua intenção e responsabilidade de fazê-lo. Já a integralização ocorre quando o valor do capital subscrito é efetivado pelo sócio responsável, ou seja, colocando o dinheiro, o crédito ou o bem na sociedade. Na sociedade limitada em específico, não é possível a subscrição e integralização por meio de serviços, conforme se observa no parágrafo 2º do artigo 1055 do Código Civil, mesmo nos casos em que essa sociedade é do tipo simples. Quanto às vantagens de uma LTDA, não há exigência de capital mínimo. Assim é possível abrir uma empresa sem ter um alto investimento inicial. Proteção do patrimônio particular. Como falamos antes, na sociedade limitada há uma clara separação entre o que é da pessoa física que investiu no negócio e o que é da pessoa jurídica. Caso a empresa contraia débitos e se houver confusão entre os dois patrimônios, os bens pessoais dos sócios não serão usados para quitar as dívidas. Proteção ao patrimônio da empresa. Essa mesma clara separação entre o que é do empreendimento e dos investidores não permite que os sócios usem os bens e contas da pessoa jurídica para suas questões pessoais. Assim, a empresa está protegida caso alguém da sociedade contraia dívidas. Preservação da empresa. Caso a organização tenha dívidas, os sócios não poderão receber sua parte do lucro do negócio. Isso significa mais segurança para o seu funcionamento, pois o valor será usado sabiamente para quitar seus débitos e não tornar sua situação financeira ainda pior. Remuneração equivalente ao investimento. Com a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social que investiram, cada um receberá proporcionalmente ao dinheiro que colocou na empresa. Atuação em conjunto dos sócios. A sociedade por inteiro deve agir pelo bem-estar da empresa, atuando em conjunto para tomar as decisões. Possibilidade da exclusão de sócios. Caso alguém quebre as regras ou o contrato social,
este poderá ser excluído da sociedade para evitar mais prejuízos ao negócio. Quanto às desvantagens, sócios respondem pelo capital total. Mesmo que o sócio tenha responsabilidade por sua contribuição à empresa, todos responderão pelo seu capital total. Ou seja, se um sócio investiu 100 mil, outro 10 mil e o terceiro 5 mil, todos irão responder pelo total de 115 mil. Não é obrigatório ter conselho fiscal. Este órgão costuma ajudar na tomada de decisões e em situações críticas. Por isso, mesmo que você escolha este tipo de empresa, busque implementar este grupo para evitar conflitos que irão prejudicar os negócios. Também temos dentro das desvantagens a não exigência de capital mínimo. Ela é encontrada tanto como uma vantagem e também como uma desvantagem, porque, apesar de também ser um ponto positivo, como vimos anteriormente, essa questão pode atrapalhar caso os sócios não cheguem a um acordo satisfatório a todos sobre o quanto cada um deve investir para manter a empresa.